Você sabia que milhões de brasileiros gastam todo o salário em poucos dias? E muitos terminam o mês devendo mais do que ganham. Enquanto alguns conseguem construir patrimônio e investir, a maioria continua presa em um ciclo silencioso de dívidas, juros e falta de planejamento. Mas afinal, quanto dinheiro o brasileiro médio realmente tem em 2026? Quantas pessoas estão endividadas neste exato momento? E qual é o comportamento que separa quem prospera financeiramente de quem vive apagando incêndios? No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 estatísticas chocantes sobre a vida financeira do brasileiro, usando dados oficiais de instituições como o Banco Central, Serasa, IBGE, OCDE, Anbime e muito mais. E olha, algumas dessas informações vão mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Então já deixa o like e inscreve no canal e bora começar. A primeira estatística é assustadora. Segundo dados do Serasa e da CNC, o Brasil atingiu um dos maiores níveis de inadimplência da história recente. Milhões de brasileiros estão com o nome negativado. E o mais impressionante, muita gente não deve apenas uma conta, mas várias ao mesmo tempo. Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e boletos atrasados se transformaram em parte da rotina financeira de muitas famílias. E sabe o pior? Grande parte dessas pessoas não consegue sair das dívidas porque os juros no Brasil continuam entre os maiores do mundo. Muita gente paga, paga, e a dívida praticamente não diminui. O cartão de crédito virou uma armadilha financeira para milhões de brasileiros. Segundo o Banco Central, os juros do rotativo continuam extremamente altos. Isso significa que uma pequena dívida pode virar uma bola de neve gigantesca em poucos meses. Por exemplo, uma pessoa que atrasa uma fatura pequena pode acabar pagando várias vezes o valor original da dívida. E é exatamente aqui que muitas famílias entram em colapso financeiro. Porque o problema não é apenas gastar. O problema é pagar juros absurdos por muito tempo. Enquanto isso, bancos e instituições financeiras lucram bilhões todos os anos com o endividamento da população. Agora vem um dado que revela o tamanho da fragilidade financeira do brasileiro médio. Pesquisas da Anbima e Datafolha mostram que grande parte da população não possui reserva de emergência. Ou seja, se acontecer um imprevisto hoje, como desemprego, doença ou emergência familiar, milhões de pessoas entram em crise imediatamente. E isso explica por que tanta gente depende do cartão de crédito ou do cheque especial. Sem reserva, qualquer problema vira dívida. E é justamente aqui que começa o ciclo financeiro mais perigoso. Sobreviver apenas pensando no curto prazo. Segundo pesquisas da Clavi, muitos brasileiros gastam praticamente todo o salário poucos dias após receber. O dinheiro entra e sai quase imediatamente. Entre aluguel, alimentação, transporte, contas básicas e parcelas, muitas famílias chegam na metade do mês sem margem financeira nenhuma. E isso cria um efeito psicológico muito perigoso. A sensação constante de estar correndo atrás do próprio dinheiro. O brasileiro trabalha muito, mas muitas vezes não consegue transformar a renda em patrimônio. Apesar do crescimento do interesse por investimentos nos últimos anos, ainda existe uma realidade surpreendente. A maioria dos brasileiros ainda não investe regularmente. Muitos deixam dinheiro parado na conta, ou simplesmente não conseguem guardar nada no fim do mês. Segundo dados da B3 e do Raio-X do Investidor Brasileiro, o número de investidores cresceu, mas ainda representa uma parcela pequena da população. E existe outro detalhe importante. Muita gente começa a investir, mas desiste rapidamente por ansiedade ou falta de educação financeira. Porque investir não é enriquecer do dia para a noite. Investir é construir patrimônio lentamente. Segundo estudos internacionais da OCDE e do PISA, o nível de educação financeira no Brasil ainda preocupa muito. Muitos jovens saem da escola sem aprender o básico sobre juros, orçamento, investimentos, inflação, planejamento financeiro. E o resultado aparece na vida adulta. Pessoas que trabalham durante anos, mas nunca aprendem a fazer o dinheiro crescer. Enquanto isso, quem entende minimamente de finanças ganha vantagem enorme ao longo do tempo. Parcelamento virou parte da cultura financeira brasileira. Celular parcelado. Roupa parcelada.
Mercado parcelado. Viagem parcelada. Segundo pesquisas da CNDL-SPC Brasil, muitos consumidores utilizam parcelamentos constantemente, inclusive para despesas básicas. O problema é que pequenas parcelas acumuladas criam uma falsa sensação de controle. Até que um dia, o salário inteiro já está comprometido antes mesmo de cair na conta. E aí sobra cada vez menos espaço para investir ou construir patrimônio. Outro dado preocupante envolve a aposentadoria. Pesquisas da FENAPREV mostram que grande parte da população não possui planejamento para o futuro. Muitas pessoas acreditam que apenas o INSS será suficiente. Mas especialistas alertam que depender exclusivamente da aposentadoria pública pode gerar dificuldades financeiras no futuro. E aqui aparece um dos maiores erros silenciosos da vida financeira: ignorar o longo prazo. Quem começa a investir cedo ganha tempo. E tempo é uma das ferramentas mais poderosas dos juros compostos. Segundo dados do IBGE e do CAGED, a renda média do brasileiro ainda é muito pressionada pelo custo de vida. E isso ajuda a explicar por que tantas famílias vivem no limite financeiro. Não é apenas falta de organização. Muitas vezes, o problema também é estrutural: salários baixos diante de despesas cada vez maiores. Mas existe uma diferença importante entre pessoas na mesma faixa de renda. Algumas conseguem construir patrimônio aos poucos, e outras permanecem presas em dívidas durante décadas. A diferença normalmente está no comportamento financeiro. E chegamos à estatística mais importante de todas. Pesquisas mostram que hábitos financeiros têm impacto gigantesco na construção de patrimônio. Guardar dinheiro regularmente, evitar juros ruins, investir com consistência, controlar gastos impulsivos. Esses comportamentos parecem simples, mas ao longo dos anos criam uma diferença gigantesca. Enquanto muita gente busca fórmulas mágicas para enriquecer, quem constrói patrimônio normalmente segue princípios básicos com disciplina. E talvez essa seja a maior lição do vídeo de hoje. A construção financeira não acontece em um único mês. Ela acontece nas pequenas decisões repetidas todos os dias. Agora eu quero saber de você. Qual dessas estatísticas mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. E se você quer aprender mais sobre investimentos, renda passiva, organização financeira e construção de patrimônio, já sabe por que é que a gente fala de dinheiro de forma simples, direta e sem enrolação. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo. Este vídeo possui caráter exclusivamente educativo e informativo. Nenhuma informação apresentada constitui recomendação financeira, de investimento ou aconselhamento profissional. Sempre faça sua própria análise antes de tomar decisões financeiras.